Começa agora a Revista Nacional. Apresentação, Carlos Vítolo. 9h14, é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. Aí, portanto, às 9h14, já recebendo aqui na Rádio Sindicop o presidente Gilson Barreto. Deixa eu tirar aqui a nossa trilha, não é mesmo? Nossa tarja, para a gente poder conversar com o presidente Gilson Barreto. O Gilson, que esta semana, minha gente, está fazendo todo o trabalho lá na Assembleia Legislativa, que a gente sabe que não é fácil, né? Porque nessa hora você andar atrás de deputado, né? Alguns saem pela direita, outros saem pela esquerda, outros saem pelo centro, não é mesmo? Mas o Gilson tem batido na porta lá e ontem conversou, né, com alguns deputados. Muito bom dia, presidente Gilson. Deixa eu só ver se está tudo bem aí, seu microfone, tudo certinho. Me ouve bem, presidente? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Ouço bem? Bom dia, ouvintes do Revista Nacional. Tá joia, tá aí, portanto, também estamos ouvindo você bem. Presidente, o ano passado, podemos dizer assim, que todo mundo ficou decepcionado e também, claro, os líderes sindicais que estiveram mais de frente, reunindo praticamente o ano todo. A gente acompanhou, né? Reuniões, seja por líderes em separado, seja pelo Fórum Penitenciário, que o ano passado teve várias reuniões, seja por ofício, seja por e-mail, né? Seja por meio de deputados, por todas as formas. O importante é que houve uma cobrança, houve uma pressão, tanto no governo quanto na Lesp, inclusive com promessa de secretário que não foi cumprida, não é mesmo? Que se fale muito bem isso aqui, a gente precisa lembrar isso, porque tem uma hora também que a gente vai aguentando, mas tem uma hora que as coisas precisam ser faladas como devem ser faladas, né? E essa história da Polícia Penal já está demorando demais, né? Vamos ver se o Tarcísio vai cumprir a sua palavra, porque palavra não pode fazer curva, né, presidente? Tem que ser cumprida, né? É o que a gente espera. Pois não, presidente? Conta pra gente aí como que está esse seu trabalho na Assembleia Legislativa, a visita aos deputados e mais, né? Aquilo que você está sentindo aí dos deputados, presidente. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa Revista Nacional. Obrigado você, Carlos. Satisfação, né? Mais uma vez estar aqui para falar com o nosso público, a categoria. Principalmente, né? Porque o programa, a gente sabe que ele é visto pela sociedade em geral. Você disse que a palavra não pode fazer curva, mas infelizmente com esse governo ela já vem fazendo curva e faz tempo, viu, Carlos? A gente verdadeiramente, desde o ano passado, vem sendo levado pelo engodo, a enganação. Começou-se o grupo de trabalho com a expectativa, né, que o nosso secretário, o Marcelo, disse do aproveitamento do material acumulado, daquela apresentação ao governo em 100 dias, e aí começamos a ter reuniões na Casa Civil, até por trabalho já do Fórum Penitenciário naquele momento, junto a deputados também, né, conseguiu-se uma abertura aí, através do deputado Tomé e Danilo Balas, e a gente acreditava que o governo realmente tinha a intenção da regulamentação num prazo célere. Mas aí as coisas começaram a se enrolar, se atravancar. Começou a ser numa conversa de cadeia, né? Vamos falar aqui a gíria, começou a nos enrolar. Começaram a brincar com a categoria e com as lideranças sindicais. E de lá para cá só vem se agravando. Só vem se agravando porque a nossa ânsia na regulamentação da Polícia Penal
o secretário tem conhecimento disso, porque ele é de São Paulo. O governador talvez não tenha, né? Porque ele nem é de São Paulo. E também, pelo que eu tenho conhecimento, ele nunca ocupou um cargo político, principalmente um cargo de governo de São Paulo. O sistema penitenciário de São Paulo é um dos maiores do mundo. Ele precisa estar se alimentando ou se renovando, porque vai gerar consequências. E as consequências, elas tendem a acontecer de uma hora para outra. Estamos com um déficit funcional gigantesco. A categoria insatisfeita por N motivos e situações de pressão com a categoria acontecendo. Nós esperamos que o governador Tarcísio, que já não vem cumprindo com a palavra dele faz tempo, porque já estamos chegando no fim de fevereiro, e na fala dele que você citou, ele foi bem enfático, né? Assim que retornar os trabalhos na Assembleia Legislativa, nós vamos apresentar junto com os deputados a proposta. Em dezembro ainda, também tive reunião com o secretário da pasta, o secretário Marcelo, que naquele momento nos garantiu que o projeto estava pronto. Até no dia que tivemos reunião com ele, ele tinha uma demanda da gestão pública que estava sendo discutida ali na nossa secretaria, no momento, e ele falou, a gente está finalizando aqui um questionamento que a gestão fez, mas o projeto está pronto. Perguntei sobre valores, ele falou, já está fechado com a Secretaria da Fazenda, que é o calcanhar de Aquiles. Mas cabe ao governador fazer o anúncio. E a gente hoje já está no dia 23 de fevereiro, né, Carlos? E no dia 2 de fevereiro, eu já estive na Lesp. No dia 6 de fevereiro, eu já estive na Lesp. Mas nós estamos em fevereiro. É o mês do Carnaval. No dia 6, eu tive notícia que o governador estava na Europa, retornaria só lá pelo dia 10. Aí a gente está falando de período carnavalesco, que acabou no dia 14 ou 13, né? No dia 13. E essa semana estou aqui de novo, novamente, em São Paulo, né? Fazendo contatos, conversando com deputados. Ontem mesmo a Assembleia Legislativa, tem que dizer, estava esvaziada. Mas tive ali uma conversa com o deputado Gianazzi e perguntei se na casa a expectativa desse projeto chegar, qual que é. O deputado Gianazzi até nos falou ali que a qualquer momento. Então, o que está faltando, governador Tarcísio, para que o senhor encaminhe o projeto da regulamentação? Porque o clima nas unidades prisionais, ele está tenso. Muitas coisas acontecendo em várias regiões do estado. O governador Marcelo, acredito que tenha conhecimento, sim, das situações que vêm acontecendo. O que está faltando? O que está esperando acontecer? Porque não cabe à categoria certas decisões nem resoluções, muito menos ao sindicato. Cabe ao sindicato o diálogo, a busca do diálogo, buscar a solução dos problemas que nós temos conhecimento, mas cabe ao administrador ou aos administradores a celeridade em certas ações, a responsabilidade. A Secretaria da Administração Penitenciária é uma secretaria complexa. Nós temos situações pesadas aí. E não vai dar para ficar empurrando
para baixo do tapete por muito tempo. Para quem não tem conhecimento, as coisas aqui elas mudam muito rapidamente. E depois de acontecido, eu acho que é mais difícil de lidar. Eu tenho, assim, uma experiência aqui no Estado de alguns anos, né? De ser servidor da administração penitenciária. Nós já vimos muita coisa. E o secretário também, porque ele chegou a ser da tropa de choque, se não me engano. Ele chegou a fazer intervenções também, em determinados momentos aí. O secretário anterior também, com a Polícia Militar, né? E aqui nós estamos falando de um dos maiores sistemas penitenciários do mundo. Aí a pergunta, Carlos, é o que estão esperando, o que está faltando? Será que estão esperando acontecer alguma situação grave? Porque a realidade do sistema prisional de São Paulo, principalmente na questão funcional, ela está se agravando, e muito. Mas a gente vai conversando durante o programa, né, Carlos? E continuamos aguardando que o governador Tarcísio faça a parte dele, que encaminhe o projeto, que nós temos conhecimento que ele já está pronto. Os sindicatos querem ver o projeto, querem debater o projeto, sim, mas na Alesp. Chega de enganação. Que encaminhe o projeto para a Alesp e nós vamos lá conhecer esse projeto lá na Alesp. E vamos fazer as pontuações que achar necessário. Vamos buscar os deputados, vamos esclarecer a sociedade, porque, de repente, o governador ele não esteja preocupado com a categoria, né? Mas o sistema penitenciário não é a categoria. É a sociedade, o apenado, a família do apenado. É uma situação muito complexa o sistema penitenciário, governador. Realmente, né? A gente chama a atenção aí, inclusive, né, também da assessoria do governo, né? A gente sabe que a assessoria do governo está sempre ligada aqui com a gente, né? Está sempre focada. Então, vamos dar uma conversada aí com o governo, vamos falar, ô governador, talvez o senhor não saiba, mas fevereiro está se acabando já, né? E a tua palavra precisa ser cumprida, né? Então, vamos encaminhar logo essa proposta para a Assembleia Legislativa para ver se começa a valorizar, né, um pouco mais os policiais penais, os trabalhadores e trabalhadoras do sistema prisional, né, governador? Essa semana aí o senhor fez uma grande mudança, né, na Polícia Militar, né? Então vamos guardar um pouquinho de energia aí também, né, para poder aí, enfim, terminar logo essa proposta, né? Porque o Gilson foi bem claro, a gente não consegue entender o que é que está faltando. O que é, governador, que está faltando? Está faltando tinta para impressora para imprimir o projeto? Porque não dá para entender. Porque desde 2019, não é mesmo? Que Brasília, que o Congresso Nacional aprovou, e desde então todos os estados já poderiam trabalhar, né? Mas tudo bem. Vamos falar, governador, né? A sua gestão é de agora. E o governador passado já não teve a capacidade para regulamentar a polícia penal. Será que também o Tarcísio vai passar o governo dele inteiro, a gestão inteira, e não vai regulamentar? Então é isso que a gente quer chamar a atenção. O Gilson teve ontem lá na Assembleia Legislativa, né, Gilson, essa semana toda, e só apenas para a gente realmente dizer que às vezes as pessoas falam assim, teve mesmo, tal, nós fizemos matéria, né? Deixa eu só colocar no ar aqui o Gilson chegando na Assembleia Legislativa e depois, logo na sequência, vou colocar a fala do deputado Carlos Gianazzi. E depois também nós vamos trazer a fala do governador, se comprometendo, né? Vamos batendo papo. Se você quiser fazer a sua pergunta aí também, pode deixar nos comentários para o presidente, que ele vai responder. O presidente chegando na Assembleia Legislativa aí para ir conversar com os deputados.
O Sindicop, mais uma vez, comparecendo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia de hoje, 22 de fevereiro de 2024, para averiguar junto aos deputados se existe a expectativa do envio do projeto que regulamenta a Polícia Penal, conforme o governador Tarcísio já veio prometendo desde o ano passado. E nessa oportunidade vou procurar conversar com alguns deputados para saber a real expectativa deles, uma vez que a categoria continua aguardando ansiosamente essa regulamentação pela necessidade que nós temos em vários aspectos para poder continuar trabalhando na administração penitenciária com segurança, valorização e reconhecimento. Tá aí. E entre os deputados que o presidente Gilson conversou, passou nos gabinetes, né, foi ouvir sobre as expectativas, entre esses deputados está o deputado Carlos Gianazzi. Vamos ver o que foi que o deputado Gianazzi falou aí sobre a expectativa. Olha só, acompanhe com a gente. Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez na Assembleia Legislativa, aguardando o envio do governo Tarcísio do nosso projeto de regulamentação. Estou com o deputado Gianazzi, que eu estou vindo aqui desde da semana que voltou os trabalhos. E o governo disse que estaria mandando logo no retorno, né, no início dos trabalhos. E a gente já está hoje na data de 22, acabando o mês de fevereiro, e até agora não chegou e não tem previsão. E a gente continua buscando apoio dos deputados, deputado Carlos Gianazzi, um grande apoiador dos servidores e da Polícia Penal também. Eu queria que ele desse uma palavrinha para vocês. Gilson, primeiro eu quero parabenizar o papel fundamental do Sindicop, que tem feito um trabalho importante aqui na Assembleia Legislativa, junto ao governo, pressionando o governo para que o projeto seja enviado. O Sindicop está presente o tempo todo aqui na Assembleia Legislativa, nas comissões, nas manifestações, nos corredores, fazendo a pressão para que o projeto venha imediatamente, porque nós aprovamos já a regulamentação da PEC em 2022, vocês participaram ativamente, né, do Fórum dos Servidores, enfim, foi uma vitória importante, mas tem que regulamentar agora, e sobretudo temos que incluir nesse projeto todos os servidores do sistema prisional, sobretudo os motoristas, que estão sendo ameaçados de ficarem de fora, porque eles são policiais penais também, né? E sem contar ainda que é importante a regulamentação para que haja o reajuste salarial digno, porque vocês só tiveram 6% no ano passado e o governo alegou que não tinha regulamentação ainda, que vocês não eram policiais penais, mas eram, porque a PEC foi aprovada. Então, nós estamos cobrando semanalmente o governo pela tribuna, pelas comissões, para que ele envie em caráter de extrema urgência o PLC, que é um PLC que vai regulamentar, enfim, a Polícia Penal no Estado de São Paulo. Isso, muito obrigado, deputado. Então é isso, categoria. A gente vem aqui, né, continuamos fazendo nosso trabalho e pedimos que vocês também pressionem os deputados da base do governo, através do envio de e-mail nas suas redes sociais, porque, mais uma vez, o governo se mostra não cumprir com a sua palavra. Tá aí, portanto, a fala, né, do deputado Carlos Gianazzi, o Gianazzi sempre, né, colaborando aí com a categoria, defendendo, não é mesmo? E aí, presidente Gilson, a gente sabe, claro, que o projeto vai ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas segundo uma visão proposta pelo governo, né, beneficiando o governo. Mesmo porque aquela promessa de que a categoria, de que os líderes sindicais teriam o acesso ao projeto antes do envio da Alesp, né? Ao que me parece também, né? Fez curva ao que nos parece até agora. Pode ser que amanhã o presidente receba uma ligação aí, né? E seja convocado, que a gente acha difícil, né, Gilson? Mas parece que vai ser encaminhado direto para a Alesp mesmo, segundo a visão do governo, e aí, como o presidente Gilson disse, né, aí vem aquelas brigas, né, mas aí a gente cai naquela, presidente, naquele velho problema, né, de que os projetos de interesse do governo são encaminhados para a Assembleia Legislativa,
A Assembleia Legislativa tem a maioria do governo, a oposição apresenta emendas, mas é como se as emendas não tivessem nunca sido apresentadas, né? Em sua maioria das vezes não são acatadas, né? Aí vai ficar difícil, vai dar uma boa briga, né, presidente? Com certeza. Ô, Carlos, a palavra já fez curva desde o ano passado, né? Sejamos aqui bem francos. Eu não vejo interesse do sindicato em voltar a conversar com nenhum secretário sobre isso aí. O governo tem que encaminhar um projeto para a Alesp. Nós vamos conversar na Alesp. As conversas aqui na Alesp, elas não se restringem, ou não são principalmente com os deputados. Nós conversamos com os assessores também, né? Porque muitas das vezes os assessores eles nos ajudam muito mais do que a conversa com o deputado propriamente dita. Porque eles nos passam a tramitação que vai acontecer. E numa dessas conversas com os assessores aqui de deputado, ele falou, é só vontade política. E aí, nós sabemos que as emendas, o governador tem o poder do veto. Se a gente tiver 2.000 emendas e ele não tem o interesse, ele mete a caneta e veta tudo. Ele fala, o projeto vai como saiu do governo, projeto original. Mas nós temos que conversar tanto com os deputados da oposição como da situação, porque temos deputados que são favoráveis à regulamentação da Polícia Penal. E mesmo que a gente não consiga uma emenda, nós podemos conseguir uma alteração em determinado ponto do texto. Então, a discussão desse projeto agora, governador Tarcísio, é na Alesp. Só faça o que o senhor já prometeu, N vezes, encaminhe para a Alesp. Os sindicatos querem discutir o projeto na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ali nós vamos conversar com os deputados, vamos procurar esclarecer situações que muitos deles não têm conhecimento, né? E vamos buscar fazer um projeto que seja bom para a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Porque o nosso esforço é no sentido de contribuir para uma Polícia Penal forte, uma Polícia Penal respeitada, valorizada, que essa Polícia Penal, Corporação Polícia Penal, nós, policiais penais, eu me incluo nisso, é o que nós queremos. O reconhecimento, a valorização, o aporte assim, do Estado, né, em materiais, para que a gente possa trabalhar com segurança, saúde mental e física, porque também tem a questão do nosso adoecimento. E hoje, essa questão do adoecimento, ele vem se agravando principalmente pelo déficit funcional. O secretário Marcelo tem noção, sim, da nossa realidade de quadro funcional. Temos unidades aí com um número de servidores muito abaixo do padrão de lotação. Então, precisa a regulamentação urgente para daqui a uns 2 anos ingressar a primeira turma de policiais penais. Porque a hora que abrir um edital para concurso, você tem todo um trâmite, todo um tempo que ele precisa ser cumprido. E aí, a cada dia, a cada mês, que o governador Tarcísio ele enrola, ele vai protelando, a situação no sistema penitenciário de São Paulo vai se agravando. E a pergunta, mais uma vez, governador Tarcísio, é o que o senhor tem em mente? O que o senhor está esperando? Não pode ser só por desconhecimento de causa. Acredito que não possa ser só por desconhecimento de causa. De repente, tem uma situação em segundo plano que nós não temos conhecimento no momento, né? Mas as situações de segundo plano,
Elas vão ter que aparecer, vão ter que ser publicizadas. Então, a nossa ânsia em discutir o projeto da regulamentação da Polícia Penal é na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá certo. Ô Gilson, você comentou aí que ontem não foi um dia de grandes movimentações, né? O pessoal já saindo para a sua base. Você chegou, por acaso, ver por lá algum deputado do governo, né? Até aproveitando a pergunta aí do Almir Ferreira, né? Você chegou a conversar com algum deputado do governo, né? Por acaso encontrou, né? Ontem, quinta-feira, normalmente o pessoal já saindo, né? Para a base, né? Ontem não conversei com deputado do governo, mas é o que eu te falei, a gente conversa com assessores. A gente acaba que tem muito subsídio com os assessores dos deputados, né? E assim, numa dessas conversas, tem uma movimentação também para alguns deputados assumirem secretarias. Então, o governo, a gente vê que ele tem reuniões, deputados estão fora, e está tendo uma reorganização, de repente, nessa base de apoio. E aí são situações que fogem ao sindicato, né? Então, o governo ele é fechado nisso, tanto que nós vimos aí recentemente, ontem, né? Que foi mudada parte da cúpula da Polícia Militar. E aí tem muitas situações acontecendo. É um governo novo, coisa que a gente já vem falando desde o ano passado, né? É um governo novo, no Estado de São Paulo. A nossa secretaria ela vai passar por uma reestruturação profunda. Também temos visto isso em algumas publicações nessa semana, né? Do secretário Marcelo. E assim, o que está faltando é encaminhar o projeto da Polícia Penal. As transformações na nossa secretaria, elas vão ser profundas, mas nós que somos o servidor, o Estado que está ali na ponta, nós temos o direito de saber o que vai acontecer. Porque nós somos o Estado também. Estamos lá na ponta. Temos que atender o apenado. Nós temos que conviver com as deficiências do sistema penitenciário de São Paulo. O sistema penitenciário de São Paulo tem muitas deficiências. Ao contrário do que possa parecer, do que é mostrado para a sociedade em geral, né? Mas as deficiências, nós, enquanto servidores, enquanto sindicalista, nós cobramos administrativamente, oficiando, e quando não tiver mais a situação da conversa, do diálogo, nós vamos acionar órgãos competentes. Com certeza, acionamos a Justiça, o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho, e, se necessário, até organizações internacionais, que é o caso que daqui a pouco nós vamos estar fazendo com o governador Tarcísio. Certo. Ô Gilson, deixa eu aproveitar até aqui a pergunta do Diego Oliveira Angelim aqui. Ele comenta aqui, né, qual a previsão para o envio à Lesp, né? Hoje não, mas aí eu me recordo, Gilson, de uma entrevista que nós dois fizemos aqui na rádio com o próprio Gianazzi, né? E nós fizemos essa pergunta para ele, né? Porque desde 2019, promulgada lá, né? E aí ficou no ar assim, né? Quer dizer, o governo, se ele quiser, ele pode enviar esse projeto agora, pode enviar o ano que vem, pode enviar daqui 10 anos, pode segurar. Essa questão, como é que funciona? Se ele não quiser, ele não envia? Claro, né? Que não é bem assim, claro, a gente sabe, né? Já há o reconhecimento constitucional, né? Mas essa pergunta se dá em virtude dessa demora, né? O governo, ele abre espaço para esse tipo de questionamento, né? Eu queria que você esclarecesse um pouco
a categoria em relação a isso? Carlos, olha, para ser muito sincero com você, com o colega e com o governador, se ele deixar por mais um tempo o limbo, porque nós, administração penitenciária, nós estamos no limbo, principalmente a questão de reposição de funcionário. O secretário publicou um edital de concurso, recuou, porque precisa da regulamentação para sair uma nova formação já nos moldes da Polícia Penal. O déficit funcional na Secretaria da Administração Penitenciária, em 2020, 22, 21, o Tribunal de Contas do Estado apontava 10 mil funcionários. Aí, hoje, esse número já é maior. O que eu acabei de falar aqui é que a gente está numa situação precaríssima de servidores nas unidades prisionais. Precaríssima. Se o governador quer ver o sistema quebrar, ele não vai ter tempo de esperar 6 meses, governador. Porque a situação está precária. Tanto precária que essa semana o secretário publicou uma resolução alterando alguns pontos da DGEP. DGEP, que em 2014 o Sindicop se posicionou contra, porque a DGEP nasceu na greve de 2014. Sindicop e Cifuspesp se posicionaram contra na negociação a DGEP e o bônus. Porque nós queremos salário, nós queremos valorização. O DGEP é uma situação de falsa reposição de funcionário, porque o quadro já era deficitário. Não é pela questão financeira, pessoal. Sabe por quê? Desde quando nasceu, o DGEP não atingiu o que foi prometido. Seria 10 por mês para cada servidor. Muito raro você ver essa situação. E aí, o que acontece? O DGEP ele foi se inserindo para cobrir falta de servidor. Tem unidade hoje, porque eu já cheguei em unidade visitando, que tinha mais colega fazendo DGEP do que o servidor do turno. As unidades elas já não estão conseguindo tocar se não tiver o DGEP. O secretário Marcelo, embora seja novo na nossa pasta, não é da categoria, mas ele já está apropriado dessa situação. E agora, ele teve que publicar aí uma DGEP com 3 horários. Até em conversa com os sindicatos mesmo, ele já falou que ele vinha estudando alterações na DGEP, conversou, perguntou para nós qual que era o déficit, como que era a situação, em que horário é mais necessário, porque a DGEP ela tem lá uma previsão de horário que começa cedo e em determinado horário do dia o servidor vai embora. Só que nós temos déficits funcionais que vem aumentando. E agora você tem aí uma situação proposta de 3 horários de DGEP, inclusive no horário noturno. Vocês acham que isso é por questão financeira? Não é questão financeira, é que nós não temos servidores. Nós temos a necessidade urgente de servidores. Mais uma vez a pergunta, governador. Qual o objetivo da demora? Deve ter um segundo plano. Porque o déficit existe, está aumentando e só tende a aumentar. A Polícia Militar todo ano tem concurso de 2 ou 5 mil vagas. 2 mil ou 5 mil vagas. Nós estamos sem concurso, sem reposição de quadro há anos. Está ficando insustentável o sistema penitenciário de São Paulo, governador Tarcísio. Pois é, e inclusive o ano passado até a própria secretaria, cometeu uma gafe muito grande, publicando um edital
abrir inscrições, né, para o concurso, e depois viu aí que havia cometido um gafe, publicou acho que na sexta-feira, na segunda-feira já cancelou, não é mesmo? Essa questão do déficit aí precisa realmente ser apurado, não é? O governador esteve recentemente, o mês passado, na região de Presidente Prudente, e aí, em uma entrevista que ele participou na rádio Jovem Pan, ele falou especificamente sobre essa questão da polícia penal. E aí também ele entra numa outra questão, Gilson, que eu vou colocar a fala dele aqui, eu queria que depois você comentasse, que ele fala, é muito complexo o sistema prisional, são 40 mil servidores, e aí vai ter uma alteração na questão de remuneração, que essa questão de subsídio aí, né, que a categoria ainda, né, não conseguiu entender, claro, ninguém conseguiu entender, porque não tem projeto, não tem proposta, aí fica difícil mesmo, né? Vamos acompanhar, Gilson e nossos amigos, nossas amigas acompanhando o programa, o que de fato foi, como foi que o governador falou e se comprometeu, o governador. E se comprometeu. Porque passando fevereiro, a gente vai começar a fazer um outro tipo de cobrança aqui, né? Vamos começar a colocar a fala do governador. E aí vai ficar muito chato, vai ficar muito feio, porque o governador prometeu que em fevereiro iria mandar para a Lesp, e aí entrando março não mandou, quer dizer, se não de fato enviar, vai ficar uma situação bem difícil, né? Olha só o que foi que disse o governador Tarcísio de Freitas. Todos os nossos ouvintes, mas por conta do tempo não vai ser possível aí pautar todas, mas a gente recebeu uma que a gente recebeu aí meio que em unanimidade, foi a respeito dos presídios aí dos agentes de segurança aqui da região, né? A nossa região tem muitos presídios, vários agentes, e a gente queria saber se o projeto que regulamenta a polícia penal tem alguma novidade aí, porque a categoria alega uma demora do caso, né? E queria saber se o envio do projeto já está em andamento. Tá. Veja, é um projeto complexo, é um projeto... A gente está falando de uma categoria de 40 mil servidores. Uma categoria super importante, que é um componente de segurança pública. Quando a gente, por exemplo, transfere a escolta de presos para a polícia penal, eu libero efetivo da polícia militar para o policiamento ostensivo. Então, isso é muito bom. E é importante que a gente tenha essa carreira regulamentada. A proposta de emenda à Constituição veio no governo passado, veio do presidente Bolsonaro, e agora cabe aos estados fazer essa regulamentação. Tem a questão do tempo político. Ano passado nós tínhamos algumas prioridades que são prioridades para projetos que são estruturantes, como por exemplo foi o da Sabesp. Então isso demandou tempo de debate. A gente continua aprimorando e conversando com a categoria. O projeto está praticamente pronto. A gente deve chamar a categoria para fazer a apresentação da versão final do projeto agora em fevereiro, na retomada do trabalho legislativo, e assim sendo, a gente vai submeter o projeto à Assembleia Legislativa. Tem a questão fiscal também, que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a regulamentação que nós estamos fazendo, nós, por exemplo, vamos criar uma estrutura de subsídio na carreira, vai ter um ganho salarial importante para esses agentes de segurança, mas a gente está falando de um impacto de mais de R$1 bilhão ano em termos de folha. Então a gente precisa ser muito responsável também quando esse impacto vai começar a entrar, para que a gente mantenha as contas em equilíbrio. Como eu falei, nós estamos fazendo o esforço de cortar, de reduzir o tamanho do Estado e enxugar despesas por um lado, para que a gente possa suportar essas pressões. Mas é uma carreira importante, é uma demanda necessária. Vamos mandar o projeto em fevereiro, é isso que está acordado com o próprio presidente da Assembleia Legislativa. Só para que a gente possa estar finalizando, governador, você falou da Polícia Militar, gostaria de não deixar passar batida essa pergunta. Pois é, Gilson. Ele fala aí, né? Ganho salarial importante. O ano passado você participou de uma série de reuniões com secretários dos mais diversos escalões aí, né? Do governo, inclusive. Dá para a gente conseguir compreender o que significa isso, Gilson? Ganho salarial importante. Esse assunto chegou a ser discutido de forma mais detalhada, porque também, claro, a policial penal quer saber, né, nessa mudança aí, essa questão financeira e salarial, como é que
poderá ficar. Eu sei, claro, que é difícil, né, a gente fazer aqui um exercício e tal e falar, mas uma tentativa lá nos bastidores, nas reuniões, desse assunto, o que foi comentado que a gente pode falar aqui, trazer de explicação para os nossos amigos que acompanham o programa, Gilson? Esse ganho salarial, Carlos, no meu entendimento, é só um. Isonomia com as outras polícias. Igualdade. O secretário Arthur Lima, né, da Casa Civil, ele contou história para nós, 3 reuniões, enrolou, brincou, e na última reunião ele falou que nós tivemos 6% porque nós não somos polícia, nós somos servidor civil. Só que a polícia militar, ela teve aumento em percentuais superiores à polícia civil também, que já é regulamentada, mas é polícia civil. O que nós queremos, esse reconhecimento, essa conversa do governador Tarcísio, essa enrolação, falar para a mídia, e uma mídia ainda até pró-governo, foi na Jovem Pan, né? Essa entrevista, é uma mídia pró-governo Tarcísio, o discurso muito bonito. Na prática, governador, nós só queremos uma coisa: reconhecimento de verdade, isonomia, polícia penal. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal, está na Constituição do Estado de São Paulo, no capítulo de segurança pública. Não admitimos o que fez o secretário Arthur. Nós que participamos da reunião ali, na época ainda teve aí, né, as manifestações, teve situações que aconteceram na sala de reunião que foram passadas para a categoria. E foi feito questionamento do secretário, que ficou com brincadeira. Posso dizer que ele ficou com brincadeira com nós, porque nós não estávamos lá só sindicalista. Estávamos também com assessoria jurídica. Nós não estamos para brincadeira. Estamos buscando diálogo, queremos respeito. E o que o governador Tarcísio falou lá na emissora pró-governo, que é uma mídia que nós temos conhecimento, eu espero que ele cumpra. Esse aumento, nós não queremos aumento, nós queremos igualdade de tratamento. Nós queremos igualdade com as forças policiais. Que isso sempre existiu. No primeiro ano de governo dele, ele já fez a distinção e mandou o secretário falar que nós não éramos polícia, embora estivesse na Constituição do Estado. Está lá a PEC. O governo anterior já foi negligente de não regulamentar a categoria. O governador Tarcísio não tem tempo para isso, a não ser que tenha um segundo plano, que esse segundo plano vai ter que aparecer também, governador Tarcísio. Então, encaminhe o projeto para a LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Queremos ter conhecimento, ter a publicidade de tudo que o senhor está falando e vamos discutir na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Realmente, de fato, de tudo que importa é isso, né? É a gente, enfim, ter acesso aí a esse projeto para poder analisar, para poder estudar e para a gente realizar, inclusive aqui na Rádio Sindicop, né, uma análise de item por item, né, a participação do Gilson, para a gente poder explicar para todo mundo. Só que precisa ter acesso a esse projeto. Gilson, sobre a Polícia Penal, mais alguma informação que você gostaria de trazer? Alguma coisa importante, algum dado? A gente pode... tem umas outras perguntas aqui que o pessoal está fazendo, que a gente poderia conversar. Carlos, até esqueci de falar, que você falou aí de 40... O governador fala de 40 mil servidores, né? Na verdade, na apresentação que o secretário fez no ano passado,
o efetivo que eles trazem ali são 38.083 policiais penais. Mas esse número aqui, com certeza, ele está contabilizado as vacâncias já, né? As pessoas que aposentaram, que morreu, tem cargo vago. Hoje, o nosso efetivo não é o da transformação previsto no projeto. Ou seja, tem espaço para concurso público ainda. Com certeza, o governador deveria passar os números reais. Porque hoje, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo não tem 38 mil policiais penais. Está previsto na transformação, no projeto, pode estar lá o número de 38 mil. Mas eu gostaria que o secretário ou o governador falasse a quantidade de cargos vagos que estão dependendo de concurso público para preenchimento. Essa é uma situação. Agora, com relação à pergunta aqui, né, Carlos? Falando ainda de polícia penal, a polícia penal nasceu de um ideal de categoria. Ela não é ideal de administradores, né, de Estado ou da União. Ela não é oriunda dessa vontade. A categoria, há anos atrás, aí, começou essa luta pelo reconhecimento, pela valorização, pela isonomia, né, por entender que fazemos o trabalho de segurança. Então, do sonho de alguns colegas idealistas lá atrás, essa luta começou em Brasília, com a PEC 308, em 2004, e ela veio, por décadas, né, se amoldando, até que chegou no modelo de PEC, que foi aprovada em 2019. Então, ela é uma luta da categoria, a Polícia Penal. E, diante dessa luta da categoria que conseguiu a inclusão na Constituição Federal, passa-se a luta pelo reconhecimento, pela organização nos estados. Alguns estados já regulamentaram, outros não. Nós também, trabalhadores, os sindicalistas, continuamos o nosso trabalho buscando isso. Tem federação, tem a Associação Nacional, a GPEM Brasil, da qual o Sindicop é apoiador, mas também somos aí esse grupo nacional de cidades que buscam a defesa do direito dos servidores e avançar na regulamentação da Polícia Penal, por várias ações. No ano passado, a AGPEM Brasil, ela começou uma Conferência Nacional de Polícia Penal, um projeto de Conferência Nacional nos estados, ou nas regiões, né? Aí a gente começou no ano passado a etapa Santa Catarina, e agora, dia 28 de março, está programada a etapa São Paulo, da Conferência Nacional dos Policiais Penais. E a etapa São Paulo, o deputado Carlos Janaz, grande apoiador dos servidores públicos em geral, da Polícia Penal, solicitado a ele vai presidir esse nosso encontro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no dia 28 de março, a partir das 13 horas. Nós vamos estar divulgando, né? Vamos convidar aí alguns palestrantes e vamos começar a discutir a regulamentação da Polícia Penal de São Paulo e do Brasil. Porque o que nós queremos é uma Polícia Penal forte, respeitada, reconhecida, porque entendemos que ela presta, né? Ela já presta um serviço à sociedade. E queremos organização padronizada a nível Brasil, assim como as outras polícias. Nessa luta também temos a lei geral, a lei nacional
traga as diretrizes para os estados seguirem, né? E cada estado tem sua peculiaridade, mas tem diretrizes que tem que ser padrão. A padronização do trabalho da Polícia Penal, a padronização de equipamentos, viaturas, assim como você vê na Polícia Militar, na Polícia Civil, que não seja como foi no passado. Cada estado, o servidor penitenciário tinha uma nomenclatura, que tem lá a carga horária de trabalho diferenciada, outra coisa que nós podemos colocar aqui para a categoria. E também já conversamos com o secretário atual também, na questão da regulamentação da Polícia Penal de São Paulo, se a nossa carga horária, principalmente pelo déficit funcional, ainda consegue ser 12 por 36, porque tem estados que a carga horária é 24 por 72, 24 por 96. Então, tem a peculiaridade do estado? Tem a peculiaridade, mas tem que ter uma diretriz nacional. E nós, sindicalistas, que estamos à frente da organização, da luta, nós temos esse trabalho em âmbito nacional. E essas discussões também vão ser pautadas aqui em São Paulo, dia 28 de março. Já fica o convite, né, Carlos, para a categoria comparecer na Assembleia Legislativa 28 de março. Ótimo, importantíssima essa conferência. Nós vamos fazer toda a divulgação e vamos também depois aproveitar para fazer um programa também falando especialmente disso, porque é muito importante, né? Deixa eu mandar um alô aqui por falar nisso, Gilson, para o Raimundo Augusto, né? Ele que é policial penal do Pará, acompanhando aqui a programação, né? Força e honra. Também estamos na mesma situação. Raimundo, não é fácil não, viu? A gente percebe que tem lutas da Polícia Penal aí, né? Que é a mesma coisa, né? Se espalha aí pelo Brasil inteiro, né? Bom, minha gente, informações importantíssimas trazidas pelo presidente Gilson Pimentel Barreto, que essa semana está na Assembleia Legislativa, né? Fazendo aí visitas aos gabinetes, falando com deputados, com assessores, né? Em busca justamente aí de se aprimorar, de entender e de cobrar logo o envio dessa proposta aí para regulamentar a Polícia Penal do Estado de São Paulo, não é mesmo? Agradecendo muito mesmo o Gilson, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente na Rádio Sindicop, né, falando um pouco desse trabalho que está sendo desenvolvido, né? Gilson, essa semana também tivemos aí, como você já comentou, né, algumas questões, né, entre elas aí teve essa questão do DGEP, né, e essas alterações, né, vamos dizer assim, que o pessoal às vezes fica sempre meio preocupado. Inclusive tem um comentário aqui, acabei de ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, ele falando que fazia desde 2015, não consigo encontrar agora aqui, porque os comentários acabam se perdendo, né? Mas ele dizia aqui que fazia 3 DGEPs e não conseguiu mais fazer esse número, né? De DGEPs. Outro assunto que também essa semana apareceu foi essa questão dessa ordem de serviço aí, né? Que acabou gerando uma certa polêmica, né, Gilson? Muitas coisas vão surgindo, né? Enquanto não se regulamenta a Polícia Penal, e vai gerando até um bastidor assim bem complicado para o governo, né, Gilson? Por isso que é importante, né? Ele, com a máxima urgência, regulamentar, e aí tudo aquilo que está na periferia, né, acaba também tomando uma certa ordem, né, dentro desse contexto aí da Polícia Penal, né, Gilson? Com certeza, Carlos. Assim, o mínimo que se espera dos administradores é respeito para com os trabalhadores.
para com a categoria, para os colaboradores, igual eles costumam até dizer, né? Mas nós somos servidores públicos, estatutários, concursados e merecemos respeito. Nós exercemos uma atividade de risco. Nós estamos inseridos num meio ambiente de trabalho que não é comum a qualquer trabalhador. Então, nós temos o direito de saber de certas situações com antecedência. Temos o direito. E aí, eu falei logo no começo, a Polícia Penal ela vai passar por transformações profundas, ou o sistema penitenciário penal de São Paulo, né? E o secretário ele vem fazendo algumas ações, que é a atribuição dele, principalmente a DGEP, né? Voltando a falar da DGEP, pela realidade que ele tem aqui no sistema penitenciário. Se não tiver DGEP hoje, para a cadeia, para falar português claro. É o que a gente conversa dentro da unidade prisional. Para a cadeia. Essa realidade o secretário já se deparou. E aí foi publicada aí uma resolução de alteração. Mas nessa resolução que foi publicada, tem algumas coisas que elas ficam assim nebulosas, elas não estão claras, né, Carlos? Quando coloca aqui a resolução, aponta que a DGEP deverá ser cumprida em 3 turnos, nos seguintes horários, das 6 às 14, a ser cumprido somente no desenvolvimento de operações extraordinárias. O que é extraordinário para o secretário? Eu acho que tinha que ser mais específico, mais claro, secretário. Porque esse tipo de redação, ele gera conflito para o diretor lá na unidade. Esse tipo de redação nebulosa vai gerar conflito, secretário. Aí, mais abaixo, eu marquei um outro ponto aqui, as hipóteses isso aqui no artigo 2º, né, que vai alterar a DGEP atual, no parágrafo 3º, inciso 1, das 6 a 14, a ser cumprido somente no desenvolvimento de extraordinárias nas unidades, exceto Hospital de Custódia e Tratamento. O que é operações extraordinárias nas unidades prisionais, secretário? No entendimento do senhor. Gostaria que... Vamos buscar até uma reunião com o secretário, né? Porque nós somos representantes dos trabalhadores, nós temos a obrigação de esclarecer isso para o trabalhador. Porque aqui só na redação já está gerando conflito. Aí, no parágrafo 4º, a concessão da DGEP aplica-se ao agente de segurança penitenciária, ao agente de escolta de vigilância penitenciária, inclusive os designados, nomeações, funções, cargos de direção e supervisão e chefia. Esse ponto, os sindicatos também já, anteriormente, antes do secretário, já discutimos isso. Porque os diretores, eles não podiam fazer a DGEP. E muitos filiados são diretores. Então, assim, chega a ser um pedido, essa alteração eu entendo como positivo, que chega a ser um pedido, uma solicitação da própria categoria que o sindicato levou. E era omisso anteriormente, que os diretores não podiam fazer. Mais um ponto que eu marquei aqui, no artigo 3º, escolta vigilância, respectivamente, as quais serão elaboradas por plantões matutino, quando houver, vespertino e noturno, da forma contínua e sequencial. Deverão dirigir-se ao dirigente de sua unidade de classificação, a solicitação, né, de inscrição. Aqui eu entendo que teve uma mudança,
Porque quem era responsável pela lista era o diretor de segurança e disciplina. E aqui a hora que coloca que deverão dirigir ao dirigente de sua unidade de classificação, o dirigente eu entendo que é o diretor-geral. Para mim aqui também essa redação não está clara, secretário. Eu acho que essa resolução ela precisa ser mais objetiva, mais clara, porque essa redação ela já está gerando conflito. Eu entendo que é atribuição do secretário a regulamentação disso, né? Mas ele tinha que ser mais específico. E vou solicitar uma reunião junto à secretaria para conversar pontos dessa resolução. Porque em momentos atrás também nós já alteramos, fizemos proposta que o secretário da época entendeu que era pertinente e acolheu sugestão, né? Essa é a função do sindicato, de nós estarmos ali discutindo, porque de repente o secretário não teve o entendimento necessário no momento aí. Mas a gente entende que caiba aqui uma melhor redação, seja mais objetivo, porque é resolução. Por ser resolução, é uma situação mais fácil de se resolver, caso queira, né? E também, numa dessas conversas, o secretário falou como que funciona na Polícia Militar. Porque a Polícia Militar só muda o nome, mas eles têm lá também, né, a DGEP, que é a DGEM ou a delegada. Que essa situação aqui de inscrição, ela nem tem mais a figura do superior. É uma inscrição online. E que ele nos disse, num momento ali atrás, que ele pensava em adotar o mesmo critério na SAP. Por que eu estou falando isso, Carlos? Porque são N as reclamações de várias unidades de beneficiamento de alguns em detrimento de outros. Eu vi nos comentários aqui um colega que disse que, em determinado momento, ele chegou a fazer 5 DGEPs, se não me engano, ou 3, que hoje já não consegue fazer. E aí eu não sei por que hoje ele não consegue fazer, mas tem unidades que a gente sabe até por que alguns colegas não conseguem, enquanto outros chegam a fazer demais até, né? E isso é questão de relacionamento, né? Que nós sabemos que acontece em órgãos públicos. E aí, entendo que se fosse, como o secretário disse, que acontece na Polícia Militar, que a pessoa se inscreve lá no meio eletrônico e aí já tem a condição de ver como que ele está nessa lista e coisa e tal, seria mais impessoal, né? Porque a hora que passa a ter a pessoalidade, as coisas começam a se complicar. A outra questão que você falou, Carlos, da portaria, ordem de serviço ou portaria? Ordem de serviço. Se for a que se refere a procedimentos de revista, né? É isso? Carlos, me ouve? Alô, Carlos? Carlos, está me ouvindo? Opa, tinha caído aqui, o Gilson, meu retorno. Agora, então, essa ordem de serviço aí... Estou ouvindo, Gilson, estou ouvindo, tinha caído aqui. Mas é uma questão até colocada aqui pela Marina, né?
sobre a ordem de serviço, né, procedimento para fuga ou evasão da unidade prisional, sobre essa questão, né? Porque tudo sempre vai cair para cima, né, do policial penal, né? É sempre, primeiro, tudo que acontece, né? É sempre ele, né? Nunca analisam as condições gerais, nunca analisam o contexto, né? Aconteceu uma coisinha, a culpa é do policial penal, a culpa é da policial penal, né? Acho que é em relação a isso que a Marina tá falando. É porque, infelizmente, né, a gente não quer entrar em certos méritos, mas, assim, o sistema penitenciário é o sistema penitenciário, não é a polícia militar, né? O sistema penitenciário tem suas peculiaridades. Não sei se o secretário já teve a oportunidade de se apropriar das mais diversas unidades que tem hoje aqui no estado de São Paulo, né? Dos mais diferentes tipos de unidades prisionais, regimes prisionais, porque você tem o fechado, tem o semiaberto. No semiaberto, secretário, não é fuga, é abandono normalmente, né? E é um comunicado, se eu não me engano, na questão da fuga, né? Que aí traz uma situação nova, que nós já recebemos reclamações aí de algumas unidades, porque se sentiram os servidores da unidade constrangidos por situação nova. É um regime semiaberto, que vamos dizer que seria para uma população prisional de 2.000 presos, que comporta quase 4.000. O quadro funcional totalmente deficitário, que acontece um abandono no período noturno. Só para nós que conhecemos essa unidade, a realidade dela, entendemos que é humanamente impossível. Não só entendemos, como podemos provar para qualquer autoridade, qualquer órgão, que é humanamente impossível. E quem tem que assumir a responsabilidade é a administração pública, pela precariedade, e o governador, né, que é a instância máxima do poder. Tem que assumir que a unidade é precária, que os investimentos não chegam, não sei por qual interesse, né? Mas não dá para nós, servidores, assumirmos as culpas. Não podemos assumir as culpas da ineficiência administrativa, de quem quer que seja. Porque, com certeza, é passado o relatório da situação de muitas unidades, é passado o relatório de quadro funcional, e não é com a alteração da DGEP, mesmo por horário noturno, que vai ser sanado muitas situações. É necessário a regulamentação urgente, é necessário a abertura de concurso público e parar de fazer cortina de fumaça. Que sejam claros os administradores na responsabilidade e no tratamento dos servidores. Porque nós fazemos o nosso melhor. Com certeza nós fazemos. Porque a realidade do sistema penitenciário ela é difícil desde sempre. Só que ela só vem se agravando. E o que é passado para a sociedade, né, pela pessoa ou pelo dirigente que tem a responsabilidade de fazer isso, é uma situação branda, abrandada, que sempre é mais fácil colocar a culpa no servidor,
inclusive os meios de comunicação, que não conhecem a realidade. Mas a hora que acontece alguma coisa ali, o servidor é culpado. Um servidor está num determinado setor da unidade prisional para cuidar de até 1.000 presos. É a realidade. Então, antes de fazer julgamento de quem está lá na ponta, daquele representante do Estado, porque nós somos representantes do Estado, lá na ponta, na situação mais crítica, procurem conhecer a realidade e não o que é dito pelo governador, pelo secretário, de qualquer que seja o Estado. Porque essa realidade de São Paulo, ela é do Brasil. Ela não é propriamente de São Paulo. Por isso, a necessidade da organização estadual, nacional. Por isso, temos companheiros valorosos nos estados que continuam empenhados em regulamentar, em valorizar, em fazer a Polícia Penal respeitada. E vamos fazer isso sempre. E esse retrato, Gilson, olha só, eu vou subir até na tela, porque o comentário do Rafael, ele traz assim esse retrato de forma perfeita. Olha só o que ele diz, ó. Na minha unidade, nos últimos 20 anos, tivemos 12 falecimentos e 33 aposentadorias. Chegaram 3 funcionários nesse período. Aí é difícil, né, Gilson? Totalmente, Carlos. Aí eu volto a fazer a pergunta para o governador Tarcísio. Qual o plano de fundo, governador? Nós vamos saber, né? Logo mais nós vamos saber. Vamos saber. Gilson, são já 10 horas e 26 minutos. Quero agradecer demais a sua participação aqui na Super Rádio Sindicop, com todos esses esclarecimentos, né? Apesar de toda a correria em São Paulo aí, buscando junto aos deputados e aos seus assessores, arrumou um tempo aqui, um bom tempo, aliás, para estar com a gente na Rádio Sindicop e trazer todos esses esclarecimentos, né? A gente fica na torcida, né, Gilson? Como diz o amigo aí, né? Tenha fé, né? O Marcos Luiz está falando, tenha fé que na segunda-feira, né, vai ser feito. E a gente tem fé mesmo e a gente continua na expectativa e a gente faz esses programas justamente até para motivar todo mundo, para cobrar o governador, porque o governador, enviando para a Assembleia Legislativa, também não está fazendo nada demais, nenhum absurdo, está só cumprindo o seu papel também, né? Então, que se cumpra de fato e que seja muito bem feito. Os deputados também, vamos tomar a tribuna da Assembleia Legislativa com mais ênfase e vamos cobrar, né? Vamos cobrar mesmo. Cobra o governador, vocês estão aí para isso também. Vocês ocupam um cargo de deputado e precisam cobrar, precisam falar abertamente, né? Precisa parar de fazer média também, né? Alguns a gente sabe que está sempre com a gente, o Gianazzi, entre outros aí, né? Agora, tem uma turminha aí que a gente não vê cobrando nunca, né? Então, vamos cobrar também. Como disse o Gilson na sua fala, é o bem da Polícia Penal do Estado de São Paulo, né? Não é em favor do governador, não é em favor de A nem de B. É a Polícia Penal desses profissionais que no dia a dia deixam a sua família e vão lá para dentro da unidade correr riscos, sem tudo isso que o Gilson falou aí, essa falta de estrutura, não é mesmo? E para depois, quando acontece um outro probleminha aí, é muito fácil se usar de poder para punir e para cobrar, né? Então, que o governo tenha também essa mesma força de vontade, né, de quando publica decretos no Diário Oficial para cobrar e para punir,
que também tem aí esse mesmo caráter de urgência, essa mesma eficácia para enviar para a Assembleia Legislativa esse projeto que, enfim, vai regulamentar a Polícia Penal e que a categoria espera desde 2019. E que cá entre nós, né, governador? Olha só, chega pertinho. Já deu tempo suficiente, né, Tarcísio? Já deu, né, Marcelo Streiffinger? Chega, né? Vamos logo enviar essa proposta e trazer mais valorização para a categoria dos policiais penais do estado de São Paulo. Obrigado, viu, Gilson, pela sua participação. Obrigado a você, Carlos, os colegas que acompanharam, né? E continuamos aqui fazendo aqui alguns contatos, porque a questão política, essa questão é uma questão política. De repente, a gente não fique só no âmbito da Assembleia Legislativa, né? Buscamos apoio também com lideranças políticas que possam nos ajudar, mesmo que não seja ali na Assembleia Legislativa, mas que reconheçam a nossa profissão, reconheçam a nossa dificuldade, que estejam à disposição de estar empenhado em fazer uma conversa com as pessoas aí, né? E que clareie a mente para a necessidade de se fazer essa regulamentação urgentemente. Porque é uma regulamentação que ela já começou a travar muita coisa no sistema prisional. E o sistema prisional de São Paulo, principalmente, é uma bomba relógio. Aproximadamente 200 mil presos. Um dos maiores sistemas penitenciários do mundo. Então, e com todas as dificuldades que nós falamos aqui, Carlos, podemos dizer que um sistema penitenciário de excelência, pela dedicação de nós servidores. Nós servidores, porque eu sou servidor também. Meus colegas que estão lá passando dificuldade, porque eu vou nas unidades, eu fico muito triste de ver unidade, conforme o colega ali comentou, que com 45 profissionais a menos, a unidade continua sendo tocada, né? Então, a dificuldade de trabalhar nessa unidade, vocês podem ter certeza, é gigantesca. Não é fácil. Mas muito obrigado, Carlos. Estamos à disposição e vamos continuar aqui o nosso trabalho, a nossa busca incessante pela nossa valorização, nosso reconhecimento. Bom dia a todos. Tá aí. Falei com o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, essa semana na Assembleia Legislativa, cobrando aí os deputados e querendo saber mais informações sobre o envio da proposta que regulamenta a Polícia Penal do Estado de São Paulo. 10h32. Obrigado, Gilson. Até mais. Tchau, tchau. É pra ouvir, é pra se apaixonar. Essa é a rádio. Você está ouvindo Rádio Sindicop.